Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Ribamar Júnior, sou professor da Universidade Federal do Piauí e estou na presidência do 5º Simpósio Nacional e 3º Internacional Discurso, Identidade e Sociedade, o CIDES, edição 2020, que, em razão da pandemia do coronavírus, estamos realizando uma edição online. E contamos com a presença também das coordenadoras do GT Práticas Identitárias na Linguística Aplicada, a professora Cassandra Muniz, da Universidade Federal de Ouro Preto, e a professora Ana Lúcia Silva Souza, da Universidade Federal da Bahia, com quem faço os cumprimentos. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, Ribamar, obrigada a todas as pessoas presentes aqui no chat. Vamos agora passar a fala de Cassandra, que vai conversar conosco sobre o CIDES, sobre o contexto do CIDES, e também um pouco depois a gente conversa sobre a programação. Olá, boa tarde, que bom, estamos aqui, né, juntos aqui, tentando fazer aí um evento possível, né, aí já pertinho do Natal, né, cansaço, né, com muitas atividades, mas também com muita vontade, né, de aprender e de fazer as coisas aí funcionarem de uma forma que seja bom para todo mundo, né? O CIDES, ele tem esse perfil, né, de um evento que se preocupa em trazer, aliado às questões de linguagem, de discurso, as questões que nos afetam enquanto sujeitos sociais, históricos, políticos que somos, né? Esse sempre foi o perfil, né, do CIDES, dentro aí desse tanto aí de possibilidades de eventos que nossa área vem construindo, né? Ele é a 5ª edição, né? É um evento que, a princípio, a gente, né, gostaria sempre que fosse bianual, mas uma série de questões aí que tem a ver, né, com nossa política nacional, na maior parte das vezes, com as políticas aí também do nosso campo aí da educação, tem impactado demais aí a possibilidade de a gente produzir conhecimento, né, dentro da universidade, e um conhecimento que para o CIDES interessa que transborde também essa universidade, né? Então, o CIDES, ele tem aí essa característica, né, de não só pelo tema, né, pelo nome, né, do evento, mas pelas temáticas que aborda, pelo perfil das pessoas que vêm palestrar conosco, né, a gente fazer aí sempre também essa interlocução, né, universidade, o que está para dentro, mas o que está para fora dela também, né, aí estabelecendo uma conexão muito importante com os movimentos sociais, né, no que eles impactam, no que eles nos dizem, no que eles nos deslocam, né. O CIDES, ele acontece, né, ele é o evento oficial do GT, de um dos GTs da Ampol, no caso que a gente vem coordenando, eu e a professora Ana Lúcia Silva Souza, há 2 anos, né, e vamos continuar, que é o GT Práticas Identitárias na Linguística Aplicada, né, para quem conhece um pouco da nossa associação, ou de qualquer outra associação de pós-graduação, né, geralmente os GTs aí são, digamos assim, uma forma de os professores e as professoras se conectar aí a temas que dizem, né, respeito às pesquisas que empreendem, né? No nosso caso, a gente tem um perfil muito heterogêneo de pessoas dentro do GT, mas de alguma forma todas elas vão ali passear pelas questões identitárias dentro de uma perspectiva de linguística e de linguagem que se pretende aí socialmente engajada, ou pelo menos, né, preocupada aí com os impactos que a linguagem tem no nosso cotidiano, né, social, de forma geral, ok? Então, é nesse sentido que a gente dá, então, as boas-vindas, né? Acho que o Ribamar, né? A gente teve a felicidade do professor Ribamar Júnior aceitar
ao convite, né, que eu e a Ana Lúcia fizemos, né, de ele ser o nosso presidente esse ano, né. A semana passada nós encerramos a Enapol, que a gente coordenou, né, e a Ana Lu, então a gente achou que com um grupo assim tão estrelado como o nosso, a gente tem essa possibilidade, né, de poder dividir aí para somar, né, dividir para somar. E aí o Riba é o nosso querido presidente dessa edição, né, e vai poder, Riba, se você puder depois dar os números, né, mesmo com tudo, tanta coisa acontecendo, mesmo, né, a gente não conseguindo fazer aquela divulgação, né, que geralmente se faz com bastante antecedência, né? O CID geralmente é um evento que a gente anuncia no ano e acontece no outro, não é, Ribamar? Porque é um evento grande, mas mesmo com todas essas questões, né? E algumas semanas aí no site da Lab agora, né? O Ribamar enviou e-mail, nós temos uma média de quase 400 inscrições, né, Ribamar? Então isso nos deixa muito feliz, porque fala da potência do evento, mas fala também, né, da urgência dos temas que foram eleitos, né, aí pensando as questões de decolonialidade, em intersecção com raça, com gênero, com sexualidade, com deficiências, né, e, na verdade, com qualquer possibilidade aí de escritor social que vise aí causar desigualdade, exclusão de sujeitos, né, e de seu corpus. Então, nos interessa justamente ser uma ferramenta aí de possibilidade dentro dessas discussões para promover aí dentro do nosso campo e dentro do nosso GT, mas dentro do nosso campo da linguagem, de forma geral, aí, possibilidades de uma linguagem que acolha para pensar a Lúcia Maria Barbosa Assunção, que também é do nosso GT, temos essa felicidade, de uma linguagem que nos acolha e que celebre as nossas diferenças e não as transforme em desigualdade e exclusão. Então é isso, obrigada a todos e a todas que estão aqui, espero que possam, né, aproveitar bem as palestras, né, ao longo desses 3 dias. A professora Ana Lúcia vai falar da nossa programação e a gente aguarda a todos aqui conosco, tá bem? Maravilha. E é muito importante, assim, é muito bom estar à frente do evento e ter duas pessoas muito queridas e que eu admiro muito, que é você, Cassandra, e você, Ana Lu, né? Então, para mim fica mais fácil. E, assim, eu fico muito feliz da gente ter esse número de inscritos. É importante lembrar, quem estiver nos assistindo, que as inscrições ainda estão abertas até hoje no site da Alab, tá? Então, vocês podem estar lá, alab.org.br, vai para o programa do mês, e aí vocês fazem a inscrição no site, está aberto até hoje, para quem ainda não se inscreveu. Ontem tínhamos, né, quase 400 inscritos, e a gente também quer agradecer as parcerias, né, em primeiro lugar, a Lab, que está fazendo, né, essa parceria com o GT para a transmissão das palestras. Queremos também agradecer o Laboratório de Leitura e Produção Textual, em relação às artes, ao Núcleo de Estudos Críticos em Linguagem, Educação e Sociedade, o NECLIS, em relação à parceria com a interpretação em língua de sinais, bem como o apoio do grupo de estudos sobre linguagens, culturas e identidades e o grupo Rasuras. Acredito que falei o nome correto, peço perdão, Ana Lu, se estiver errado, você me corrige depois. Então, esse evento tem essa potência porque a gente tem essa grande parceria para realizar esse evento e, o mais importante, sendo remoto, tem muitas outras ações acontecendo, né? Então, ter esse grupo participando para a gente nos deixa muito animado. Teremos 3 dias de discussões incríveis, com uma programação incrível, né? Que a Ana Lu, passo para ela agora para fazer a sua honra da sua palavra, por favor. Então tá, gente, continuando aqui com esse trio afinadíssimo no Jogral, Abertura CIDS, mais o Davidson, da Sanca Libras, que é uma consultoria super especial, né, que tem trabalhado e dado apoio para a gente na interpretação de Libras, né. A nossa programação desses 3 dias começa hoje, então, com essa abertura, com Ribamar
eu e Cassandra. Depois, às 18h30, nós vamos ter uma palestra com o título Linguagem Neutra, com o professor Dr. Rodrigo Boba, UFRJ, mediação de Cassandra Muniz, que vai apresentar daqui um pouco o professor Rodrigo. E a gente vai de 18h30 até 20, mais ou menos, né? A gente tem a fala e depois algumas questões que vocês podem trazer aqui pelo chat. A gente vai fazer o possível para trazer todas aqui para responder. Amanhã, atenção, é um outro horário. A gente até fez assim meio diferente para quebrar um pouco a monotonia, né? E para todo mundo poder participar nos diferentes horários. Amanhã a gente está aqui às 15 horas com uma mesa redonda. O título é Linguagem e Contemporaneidades Negras. Então a gente tem a professora doutora Tânia Saunders, da Universidade da Flórida. Ela trabalha com questões ligadas a hip hop, questões de sexualidade e linguagem queer. Nós vamos ter também a Jaqueline Lima Santos, que é do Centro de Educação e Migração da Unicamp. Ela provavelmente vai falar com a gente sobre essa discussão, né, sobre a narrativa do hip hop global. E Jorge Augusto da Maia, que é do IF Baiano, que fala para a gente sobre linguagem e contemporaneidades negras. E a mediação será comigo. Então, amanhã é de 15 até mais ou menos 17 horas. No dia 17 é o nosso encerramento. Então, a gente faz esse encerramento com uma mesa redonda, que começa às 18 horas, linguagem e corpo. E a gente tem como convidada a professora Joana Plaza Pinto, UFG, que trabalha com questões de decolonialidade, sexualidade, performatividade, né, corpo, e a professora doutora Dileia Aparecida Martins, que é da UFSCar e trabalha com linguagem e tradução de língua de sinais. E a mediação vai ser do José Ribamar. Então, a gente está aqui nesses 3 dias, no 5º Simpósio Nacional e no 3º Internacional Discurso Identidade e Sociedade, Decolonialidade na Linguística Aplicada e suas intersecções com raça, gênero, classe, sexualidade e diferenças. Preparado aí com todo carinho e contando com a presença de vocês aqui nesses dias todos. Em algum momento, nem precisa perguntar para a gente, vai aparecer alguma coisa sobre certificado aqui, né, Ribamar? E aí vocês vão acompanhando aqui no chat, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, fora os elogios, claro, os ois, etc., coloca aí a pergunta, hashtag na frente da pergunta, para a gente localizar melhor, ok? Cassandra, de acordo com o nosso jogral, acho que agora é com você, que chama o Rodrigo, ou é o Ribamar? Deixar só o Ribamar falar dessa coisinha aí do código e tal, né? Porque o Ribamar, né, gente, não é qualquer pessoa. Tem um código aí. Fica ligado então, aí, diz aí, Riba. Questões administrativas, né? Então, sempre que você fazer uma pergunta, tanto hoje, amanhã e depois, coloca a hashtag para facilitar a gente identificar, para poder a gente atender o máximo de pessoas, né, o máximo de perguntas possíveis. Em seguida, após a palestra, entre a palestra e o debate, nós vamos compartilhar um link, né, do Google Formulário, para que vocês registrem a frequência. E importante, nós teremos um código de validação. Então, vamos disponibilizar o link e esse código, aí você vai preencher lá no formulário com o seu nome completo e com esse código. E é um código diferente para cada atividade. Então, fiquem ligados no chat que, após passar a palestra, né, a palestra e as mesas, a gente vai disponibilizar esse código, ok? Então, para seguir as nossas atividades, eu então passo a palavra para a querida Cassandra, que vai mediar a nossa palestra de abertura. Bom evento a todo mundo. Maravilha, né?
tão bem acompanhada assim, a vida fica mais fácil, né? Ainda tem aqui a companhia luxuosa que vocês não estão vendo, da Glenda Mello, nossa vice-presidenta da Alab, né? Um luxo realmente. E a Branca também, que está aqui nos bastidores, dando a maior força. As duas, né? Também são do nosso, além de serem da diretoria da Alab, são também do nosso GT, Práticas Identitárias. E que GT, né, gente? Coisa maravilhosa, né? Então, agora eu vou passar a apresentar, né, nosso querido Rodrigo, né, que já pode ir colocando seu rostinho aí, se quiser, Rodrigo, maravilha. Esse povo todo na arrumação para fazer live, gente. Eu aproveitei essas coisas, não é, Rodrigo? Até comprei roupa nova para essa palestra. Pois é, meu filho, estamos assim. Dia de live, a gente até coloca uma base no rosto. Eu fiz umas trancinhas daquelas que a gente dorme. Falei, mas gente, eu sou uma mulher negra, né? Vou botar aqui um lenço, uma coisa, vai ser ótimo. E estamos aqui nessa abertura, assim, do CIDES, que a gente ficou muito receoso, assim, o que faz, o que não faz, se faz. E desde já estou muito feliz porque tenho certeza que foi uma decisão acertada de realizarmos aí o evento, apesar, né, desse ano 2020 que realmente vai ficar na história, né, Rodrigo? Eu gostaria de agradecer desde já ao Rodrigo ter aceitado o nosso convite, né? Para quem tem Facebook, redes sociais, para quem é gente, seja da linguagem ou não, né? Para quem está aí no mundo sabe que a discussão sobre a ideia, né? Que aí o Rodrigo vai trazer aqui para a gente, né? Eu espero que muitas boas provocações sobre linguagem neutra tá aí, né? Ela é extremamente importante, né? De ser feita e ao invés de ser alvo aí de achismos, né? A gente achou que era necessário trazer essa discussão aí já assim para iniciar o CIDES naquele tom assim que a gente gosta e que tem a ver com o perfil desse evento e do nosso GT, né? A gente de fato acaba sendo um pouco uma curva, né? Dentro aí dos estudos da linguagem, aí dentro, né, no nosso GT a gente tem pessoas que discutem, né, questão trans, negros, que discute população desassistida, que discute livros, que discute... Então a gente realmente a gente se preocupa, né, em fazer uma pesquisa que possa dizer de todo mundo que faz parte de uma sociedade, né? E o que o Rodrigo vai nos trazer hoje é justamente sobre isso, né? Sobre a necessidade de a gente ter escuta para que os movimentos sociais, né, nos dizem, nos apelam, nos interrogam e nos acusam quando a gente está dentro do campo da linguagem, né? Então, achando aí que estamos performativizando uma linguagem que dê conta de todo mundo da mesma forma e do mesmo jeito, né? Então, é um pouco sobre isso que vai ser essa palestra inicial, né? O Rodrigo, ele é professor no programa interdisciplinar de pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é ganhador do Prêmio CAP de Teses, né, da grande área de Letras e Linguística, isso aconteceu em 2015. Ele foi pesquisador visitante do Centro para Linguagem, Discurso e Comunicação do King's College de Londres, né, realizou estágio de pós-doutoramento no Departamento de Inglês, né, e Linguística Aplicada da Universidade de Birmingham, né, e na Faculdade de Linguística, né, Filosofia e Fonética da Universidade de Oxford. Então, senhores, né, esse é o Rodrigo, né, publicou inúmeros artigos em periódicos nacionais e internacionais, é autor aí do livro Desaprendizado de Si, né, Transsexualidades, Interação e Cuidado em Saúde, né, publicado pela editora Fiocruz, isso foi em 2016. Atualmente é coeditor do periódico Gender and Language, né, Rodrigo? E também, né, quem acompanha o Rodrigo sabe que ele ama os bichinhos,
tem lá seus animaizinhos que fazem companhia e que também ajudam a gente a suportar e a lidar com a série de coisas que vem acontecendo nesse país, né? E no nosso campo da linguagem, Rodrigo, né? Sem dúvidas, essa discussão sobre linguagem neutra tem agitado os bastidores, né? Gerado uma série aí de polêmicas que eu sempre acho, né, que tem muito mais a ver com a nossa dificuldade em acolher a mudança, né, as mudanças sociais que a linguagem, obviamente, vai trazer, do que qualquer outra coisa, né? Então, querido, a palavra é sua, nós estamos aqui para te ouvir e aprender com você. Obrigado, Cassandra, obrigado pelo convite, eu estou adorando estar aqui, eu já participei de vários CIDs, acho que desde o primeiro, que foi aqui no Rio, e é uma grande felicidade estar aqui com vocês. Obrigado, então, pelo convite da Cassandra, da Ana Lu, do Ribamar, para dividir um pouquinho das coisas que eu estou pensando e discutindo ultimamente nas minhas pesquisas. Eu vou, então, colocar os meus slides, daí, então, vou perder a visão de vocês. Tá tudo bem? Digam se está aparecendo. Tá tudo bem? Aparecendo? Sim? Eu não estou vendo ninguém, então eu não consigo saber, tem que falar no... Tá aparecendo? Estamos vendo você manipular o seu computador aí. E meus slides apareceram agora. Agora. Tá ótimo. Então, vou trazer uma discussão sobre esses 3 temas: linguagem neutra, ansiedade cisgêneres e a pragmática da recusa, que é um conceito que eu venho pensando nesse último ano, junto com as minhas colegas Kira Hall e Mie Hiramoto, no nosso trabalho de editoria do periódico Gender and Language. A gente publicou 2 editoriais durante esse ano sobre recusa feminista, e eu acho que tem muito a ver sobre esse debate acalorado, como disse a Cassandra, sobre linguagem neutra. Então, o caminho que eu vou percorrer aqui é esse. Seguindo o espírito do CIDIs, eu vou, então, propor, no primeiro momento, que a gente deve focar, a gente deve investir em elos. E é claro que eu estou aqui sendo inspirado pelo documentário do Emicida, que acabou de ser publicado, que acabou de estrear na Netflix. A gente deve amar elos em vez de pontes. É esse que vai ser o mote, em vez de muros. Esse que vai ser o mote da minha fala. Então, no segundo momento, eu passo por uma rápida revisão do ativismo linguístico e sua relação com gênero e sexualidade, ou seja, vou falar do ativismo linguístico feminista, trans e de pessoas não binárias. Daí, então, passo para uma discussão com base numa literatura histórica e de psicolinguística para desmistificar o que a gente entende por gênero gramatical. É claro que aqui eu estou me engajando com o trabalho da Deborah Cameron, que vem propondo que a gente tem que desmitologizar ou desmistificar o conhecimento, o que a gente acha sobre língua. O que, então, vai me dar a base para trazer dados da minha pesquisa recente e explicar o que eu estou entendendo por ansiedades cisgêneras, e também, com dados da minha pesquisa, vou exemplificar o que eu estou chamando de pragmática da recusa, com relação, claro, à questão da linguagem neutra, que é um debate que tem sido bastante acalorado ultimamente. E o que é interessante nesse debate de linguagem neutra, que a gente vê tanto linguistas quanto não linguistas proferindo diversas opiniões normativas sobre a língua, é que há um abismo entre o nosso campo, entre grande parte do nosso campo e os movimentos sociais. E é a partir desse pressuposto, que é muito bem resumido pela semanticista Sally McConnell-Ginet, no livro que acabou de ser publicado, quando ela está discutindo a questão dos pronomes de gênero nos Estados Unidos, que é uma grande questão também. As pessoas estão escolhendo pronomes que não necessariamente são convencionalmente associados ao seu gênero. Então, a Sally diz o seguinte: a linguística tem sido ultrapassada por outras disciplinas em reconhecer que recursos linguísticos disponíveis
podem não ser úteis aos interesses de todos os participantes de uma comunidade de fala específica. E a academia, em geral, tem sido ultrapassada por ativistas no que tange a questões linguísticas. Isso se deve, em grande medida, ao fato de que cientistas são parte dos grupos dominantes e, por conta disso, não sentem na pele os problemas simbólicos e materiais da exclusão pela linguagem. E esse abismo entre a linguística e também grande parte da linguística aplicada, esse abismo entre o conhecimento acadêmico e os movimentos sociais ficou explícito nos debates recentes sobre linguagem neutra, sobre o que tem sido chamado de linguagem neutra, o que me causou muito incômodo, e é esse incômodo que eu canalizei para essa fala, para debater esses temas. Então, eu estou propondo aqui elos com os movimentos sociais, ou seja, vamos deixar os nossos privilégios de lado, vamos sair dos nossos escritórios confortáveis e entender o que as pessoas estão falando sobre linguagem e como a linguagem exclui algumas pessoas, a partir da perspectiva delas. Né? E aqui eu trago um exemplo de Indianari Siqueira, que é uma ativista trans aqui do Rio de Janeiro, que acabou de concorrer a vereadora, como diz a campanha política, né? E como ela mostra bem aqui, há diversas pautas que são atravessadas pela linguagem, né? Ela diz aqui a pauta antirracista, a pauta vegane, a pauta antimanicomialista, a pauta trans, diversas. Ou seja, isso parece indicar que grupos historicamente marginalizados lutam por maior inclusão linguística, pois sentem que a língua contribui para a manutenção de outras estruturas de exclusão e opressão, e entendem que sua vida, liberdade e autonomia são prejudicados por sentidos e práticas sedimentados na cultura e expressos em práticas corriqueiras do uso da linguagem. Isso, é claro, é uma pauta importante, por exemplo, para o movimento negro e para o movimento antirracista, que vem propondo, né, modificações, também reformas linguísticas, para que a gente deixe de usar palavras que têm um ranço colonial racista, ou cito aqui o trabalho do Gabriel Nascimento, ou o trabalho da Fernanda Cerqueira, que tem investigado sociolinguisticamente o que a Lélia Gonzalez chamava de preto-gays. Eu vou focar aqui em questões de gênero e sexualidade, mas elas não estão apartadas de questões de raça e de racismo, como a gente vai ver nos dados. Né? Então, é nesse intuito de produzir elos e não muros que eu venho compartilhar aqui com vocês, e agradeço muito a atenção que vocês estão me dispensando a minha fala. Então, o que eu estou chamando de ativismo linguístico? Em grande medida, o feminismo, que foi um dos primeiros movimentos a problematizar a questão da linguagem, se organiza a partir de uma política de nomeação, especialmente a partir da década de 60, a partir da publicação do livro A Mística Feminina, da Betty Friedan, em que ela começa falando de um problema que não tem nome. E esse problema que não tem nome é justamente o lugar da mulher numa sociedade capitalista, patriarcal, pós-guerra. A partir dessa publicação, ou seja, feminismo de segunda onda, anos 60, 70, iniciou uma forte política de nomeação dos problemas que as mulheres enfrentam e não tem nome. Um exemplo recente dessa política de nomeação é, claro, a questão do feminicídio. Paralelamente a essa política de nomeação, também o feminismo vem problematizando a língua em si. É central, especialmente após a publicação do livro da Robin Lakoff, mas não só dela, a discussão sobre sexismo e androcentrismo na língua. E vem se problematizando, claro, diversas áreas da língua que, segundo uma perspectiva feminista, são baseadas no sexismo porque são androcêntricas. O masculino genérico é o principal deles, né? E que volta novamente com a discussão da linguagem neutra proposta por pessoas trans não binárias. Tá?
Então, para enfrentar o masculino genérico, foram propostas diversas reformas linguísticas feministas que, em muitos países, já têm aceitação e encontram apoio legislativo, e essas estratégias podem ser divididas em 2 grandes grupos. As estratégias de visibilização. No português, a gente pode pensar nas formas disjuntivas do sintagma nominal, ou seja, alunas e alunos, ou o uso do feminino genérico, ou seja, táticas de visibilização da mulher na língua. Ou as estratégias de neutralização. Como um exemplo, a gente tem as novas tipografias, todo mundo conhece o uso do arroba, que agora está menos frequente, mas também, por exemplo, o uso de hiperônimos. Ao invés de dizer bom dia a todos, a gente pode dizer bom dia pessoas, bom dia todo mundo, e etc., de forma a não produzir uma categoria de gênero masculina ou feminina na fala. O debate sobre linguagem neutra que a gente está presenciando atualmente é tributário dessa longa história de ativismo linguístico feminista, né, que vem há mais de 40 anos, desde os anos 70, problematizando a língua. À medida que pessoas trans e não binárias ganharam mais visibilidade, essa questão veio à tona, mas há anos já pessoas trans e não binárias usam formas e discutem a língua de forma neutra em grupos, em redes sociais, por exemplo. Recentemente, esse debate apareceu na esfera pública. Talvez uma das principais inovações do movimento trans, inovações linguísticas do movimento trans, é a proposta desse sufixo que chama do sufixo cis, em contraposição ao sufixo trans, né, o prefixo. Cis, em química, se refere às substâncias que ficam no mesmo lado, que ficam juntas. E para o ativismo trans, o prefixo cis, por exemplo, cisgeneridade, se refere à condição de se identificar com o gênero que nos é designado ao nascimento a partir do nosso sexo. Ou seja, por exemplo, eu sou um homem cis, porque me identifico como homem e tenho uma genitália masculina, né? O oposto disso seria a transgeneridade, né? E por que isso é importante? Por que a introdução desse prefixo é importante? Porque ela, como diz a Sofia Fávero, num livro recente também, ela muda o status das pessoas trans. Ou seja, se antes elas eram classificadas como trans, ou seja, como diferentes, e até há bem pouco tempo como doentes, né? A transexualidade foi recentemente despatologizada, mas peronomútil, né? A introdução do prefixo cis as transforma em falantes, ou seja, eu, pessoa trans, te nomeio como cisgênero, eu também posso te nomear. Mas o que é essa cisgeneridade, né? E por que ela é tão... Por que esse conceito é tão importante para o movimento trans e de pessoas não binárias? Primeiro, porque ela é naturalizada e legitimada, ao passo que a transgeneridade é exotificada e patologizada, né? E essa naturalização da cisgeneridade explica a ativista trans e acadêmica trans Viviane Vergueiro se dá por 3 dispositivos interconectados. Primeiro, o dispositivo da binariedade, ou seja, a ideia de que há 2 e somente 2 sexos que são necessariamente associados a somente 2 gêneros, né? A ideia da pré-discursividade, ou seja, ser cisgênero é um fato da natureza, enquanto ser transgênero é uma produção, uma questão ideológica ou ativista. E o dispositivo da permanência, ou seja, nunca se deixa o gênero que lhe é assignado ao nascer. Ou seja, essa ligação entre sexo e gênero nunca é deixada para trás. O que, claro, deslegitima as identidades de gênero de homens e mulheres trans, né? Então, as reformas linguísticas trans e não binárias que a gente está vendo recentemente, elas justamente problematizam a cisgeneridade. Enquanto
o ativismo linguístico feminista problematizava o sexismo, o ativismo, mas ainda deixava o binarismo de gênero quase que intacto. O ativismo transnobinário problematiza justamente a cisgeneridade, essa naturalização, e o que a linguagem neutra faz, através de diversas estratégias, como o prefixo cis, que eu já mencionei, na linguagem, na escrita, as tipografias com X, asterisco, sublinhado, a vogal E, como desinência de gênero geral, né? Por exemplo, como alunos, e, mais recentemente, os sistemas pronominais neutros. Ou seja, a linguagem neutra problematiza justamente, questiona a naturalização e a legitimização da cisgeneridade, que é talvez uma das ideias mais naturalizadas que temos em nossa sociedade, né? O que me interessa nesse debate não é a questão do sistema em si, não é a questão se isso pode ou se isso não pode. O que me interessa é justamente estudar os discursos que dizem o que pode e o que não pode na língua, ou seja, as ideologias linguísticas, né? Crenças sobre a língua, que Gall e Irvine explicam da seguinte forma: opiniões sobre a língua nunca são somente sobre a língua, e nunca são meras opiniões. Opiniões sobre a língua sempre excedem as formas linguísticas sobre as quais comentam, elas envolvem posicionamentos sobre a vida social, indicam coisas sobre quem as emite, e são, inevitavelmente, ações sociais inseridas na história. Opiniões sobre a língua nunca são meramente opiniões. Elas envolvem posições ideológicas e têm consequências no mundo material. São essas ideologias linguísticas sobre linguagem neutra que me interessam estudar. Tanto as ideologias contra, tanto os discursos contra, quanto os discursos a favor. Nos meus dados, que eu venho gerando desde 2015, numa análise de conteúdo bastante informal, identifica-se que são duas as principais ideologias linguísticas que informam esse debate, né? Primeiro, as ideologias normativas, que dizem o português não aceita gênero neutro, e quase impede igualdade os discursos apocalípticos, as ideologias linguísticas apocalípticas, como a ideia de que com a linguagem neutra chegamos ao fim dos tempos, como vários jornalistas têm publicizado, e, de fato, foi um desses discursos apocalípticos de uma jornalista que foi compartilhado na página da Abralim, sem nenhum tipo de prefácio no Facebook, que causou grande desconforto, eu diria. Mas o que é importante pensar aqui é que ambos conjuntos de ideologias linguísticas, tanto normativas quanto apocalípticas, elas são, como a Susan Gall explica, sistematicamente relacionadas a outras áreas, como a natureza das pessoas, do poder e de uma ordem moral desejável. Ou seja, usa-se a língua como proxy para falar de outras coisas que incomodam, né? De uma ordem moral, especificamente no caso da linguagem neutra, desejável. O importante nesse debate é que essas ideologias linguísticas apagam justamente essa dimensão de estarem comentando sobre o social ao somente comentar sobre a língua. Isso se dá por um processo que a Deborah Cameron chama de mistificação. Ou seja, o performativo, a regra linguística que é performativa, do tipo, tal e tal usa um mero fato da gramática de X, a gente pode traduzir isso para os debates recentes e dizer o masculino genérico é um mero fato da gramática da língua portuguesa. Esse tipo de enunciado performativo acaba apagando, ou melhor, acaba descorporificando a língua, tira a língua dos falantes e colocando-a num pedestal, é claro, e apagando o fato de que sempre há alguém por trás da mudança linguística. A questão relevante é o quão visível esse alguém é, e eu adiciono isso, e essa é uma citação da Ann Cody, a questão relevante é o quão visível esse alguém é, e eu adiciono para essa citação da Cody o quanta legitimidade esse alguém tem e quanta autoridade esse alguém tem. Né? Então, esses performativos da linguística que dizem o português é isso, tem esses efeitos.
né, e se sustentam justamente por um processo de apagamento do que a Judith Irvine e a Susan Gall chamam de apagamento de outras explicações alternativas que desafiam a unidade da ideologia, tá? Nessa apresentação, especificamente, me interessam 2 performativos linguísticos sobre gênero gramatical. O primeiro deles é sobre o masculino genérico, ou seja, o masculino gramatical, ele funciona genericamente porque ele é não marcado, ou seja, o masculino gramatical já é em si neutro, né? Ele pode se referir tanto a um grupo somente de homens, quanto à humanidade em geral. Ou seja, o performativo do masculino genérico. O outro performativo linguístico que me interessa é aquele que diz que gênero gramatical e gênero social são fenômenos completamente distintos e um não tem nada a ver com o outro. Ou seja, como dizem aqui num artigo de jornal dois linguistas, uma linguista e um linguista, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E esse performativo é justificado pelo fato de que o gênero é uma categoria linguística inerente aos substantivos, mas em apenas um subconjunto desses substantivos está relacionado a sexo. Até aí, tudo ok. O que me interessa aqui é como esses performativos ganham legitimidade através de processos que apagam outras explicações, ou seja, que mistificam a língua. E, nesse caso aqui, o masculino genérico. Então, eu passo agora para um pequeno exercício de desmistificação desses performativos. Tá? E é, de fato, um pequeno exercício porque a literatura sobre o tema é gigantesca. Eu fiz um recorte e vou, então, utilizar uma perspectiva histórica e outro recorte psicolinguístico para desmitologizar esses 2, como diz a Deborah Cameron, desmitologizar esses 2 performativos. Então, vamos desmistificar o gênero gramatical a partir da literatura disponível sobre o tema. Então, como diz Câmara Júnior, o que podemos dizer, porém, em referência ao gênero, do ponto de vista semântico, é que o masculino é uma forma geral, não marcada, e o feminino indica uma especialização qualquer, ou seja, somente o feminino é gênero, masculino é o não marcado. Essa questão do não marcado, como muito bem mostra a dissertação do Guilherme Mader, ela acontece a partir de um contínuo, a partir de uma história no qual se estabelece um contínuo em que explicações sexistas sobre a língua vão se apagando através de um discurso científico e objetivo, tá? E para explicar isso, eu vou retomar uma história bastante conhecida, mas que merece ser retomada, que é a história, claro, da Revolução Francesa. A questão do masculino genérico não foi inventada pelas feministas da década de 70, mas já comparecia na Revolução Francesa. Quando apresentaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Olympe de Gouges, que tem uma imagem aqui dela, apresentou então a petição das mulheres à Assembleia Nacional, que apontava vários problemas da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu vou dar um spoiler, logo depois ela foi enforcada porque não concordava com a Declaração Universal. Mas, enfim, um dos pontos que ela não concordava era justamente o uso do masculino genérico. No caso aqui não se chamava ainda genérico, mas eu vou dizer como é que se chamava logo. Ela diz o seguinte, na petição em 1790. O gênero masculino não será mais considerado, mesmo na gramática, como o gênero mais nobre, pois todos os sexos e todos os seres devem ser igualmente nobres. Ela está justamente aqui questionando um conhecimento bastante estabelecido na época de que o masculino gramatical era um gênero nobre. Ou seja, isso não tem absolutamente nada de linguístico, né? A escolha de um gênero mais nobre não é estritamente linguística. E o Claude Vogelaar, por exemplo, um dos fundadores da Academia Francesa de Letras, que até hoje é ferrenhamente contrária ao que na França se chama de écriture inclusive, diz o seguinte: segundo a gramática latina, que usa dessa maneira, o gênero masculino, sendo o mais nobre, deve predominar todas as vezes que o masculino e o feminino se encontrarem. Ou seja,
fica aí claro que a escolha por um masculino nobre tem uma explicação não linguística, mas social, né? Explicitamente sexista. O que acontece é que, na metade do século XX, quando a Escola de Praga criou, né, o conceito de marcação, né, fenômenos da língua que são marcados e não marcados, entendeu-se o masculino como não marcado. O interessante notar que até o Jacobson reconhecia que, apesar da objetividade, ou da suposta objetividade do conceito de marcado e não marcado, eles eram filtrados pela experiência do analista. E eu uso o masculino gramatical aqui propositalmente. Então, ou seja, o discurso do masculino, do não marcado, acabou por apagar essa história sexista desse ponto gramatical. Ou como explica a linguista feminista Carmen Rosa Caldas Coulter, linguistas têm há muito tempo argumentado que a primazia do masculino, interessante como fenômeno linguístico, não é só o psicolinguisticamente significante. O fato de masculino ter sido escolhido como categoria não marcada pelos nossos predecessores, conforme muitos linguistas, foi aparentemente puro acaso e não tem significação social ou política. Ou seja, a categoria do não marcado acaba por apagar o fato de que, como explica a Ann Cody, quanto mais poder e visibilidade um grupo tem, mais falamos sobre ele. Quanto menos poder e visibilidade um grupo tem, menos falamos sobre ele, né? O conceito de não marcado, assim, acaba por, através de um discurso científico, apagar o fato de que a escolha de um não marcado não é necessário, do masculino genérico não é estritamente linguística, mas deriva de uma história no qual as mulheres têm sido excluídas, né? Ou seja, esse performativo de que masculino é genérico não se sustenta a partir de uma perspectiva histórica, e isso é parte do argumento de que o Guilherme Mader chama de sexismo gramatical. Outra parte desse argumento é a parte que, como a Carmen aponta na citação que eu mostrei, é justamente a questão cognitiva, né? A questão do masculino genérico vem sendo investigada desde 1979 em experimentos psicolinguísticos que tentam testar a hipótese de que, se o masculino gramatical funciona genericamente, não acionaria categoria de gênero na mente de falantes, ou seja, seria gender open, como se fala na literatura. Ou acionaria as duas categorias mais salientes socialmente de forma igual, o conceito de gender spread. Desde 1979, a partir da pesquisa de McKay e Ferguson, até um artigo publicado esse ano do laboratório do Pascal Gigax, tem se dado evidências de que o masculino não funciona genericamente no nível cognitivo. Ou seja, o masculino ele é interpretado de forma específica. Quando enfrentam, né, quando leem um texto com masculino genérico, ouvintes constroem uma interpretação masculina do referente. Qual o problema? Ou seja, como resume bem esse título da equipe do Laboratório de Psicolinguística e de Psicologia Social Aplicada da Universidade de Friburgo, embora o masculino seja usado, tem a intenção de ser genérico, ele é interpretado especificamente. É esse tipo de conclusão que leva governos de alguns países da Europa, por exemplo, a proibir o uso de masculinos genéricos em anúncios de empregos, por exemplo. Esse é justamente o caso da Suíça. Não se pode usar somente termos masculinos para falar da vaga em geral. Ou seja, esse performativo não se sustenta a partir de uma perspectiva histórica, nem de uma perspectiva psicolinguística. Tá? E caso queiram essa bibliografia, podem mandar e-mail depois que eu envio. O outro performativo que me interessa aqui, que eu também vou enfrentar a partir de uma perspectiva psicolinguística, que muita gente aqui na audiência que me conhece vai achar estranho, mas é que são pesquisas que apresentam argumentos bastante convincentes e que a gente pode usar para contestar esses performativos.
é o argumento de que o gênero gramatical e o gênero social são coisas completamente distintas. Eu vou usar somente um exemplo aqui de uma pesquisa clássica de Borodotsky e Phillips, que investigaram como falantes de alemão e espanhol entendiam nomes de entidades inanimadas. Um dos experimentos que eles fizeram foi com o nome chave, que em alemão é gramaticalmente masculino e em espanhol é gramaticalmente feminino, la llave. O experimento sugere que falantes de alemão consideram a chave como dura, pesada, provendo segurança e proteção. Esses sentidos não são gramaticais, mas sim sociais, né? Ou seja, a chave interpretada, a chave, por ter um gênero gramatical masculino, é interpretada com sentidos convencionalmente associados ao masculino. Falantes de espanhol, língua em que chave é um substantivo feminino, a consideravam como brilhante, pequena, bonita e delicada. Ou seja, sentidos que são socialmente associados ao feminino. Só esse estudo aqui já dá subsídio para ver que gênero gramatical e gênero social estão associados num nível cognitivo. Ou seja, o entendimento da sociedade sobre gênero se imprime no nosso entendimento sobre gênero gramatical. Isso, inclusive, para nomes não animados. Então, voltamos à pergunta, depois desse processo aí que eu espero ter desmistificado. A língua machista, esse processo de desmistificação do gênero gramatical, desse exercício que eu acabei de fazer, nos ajuda a entender os motivos pelos quais certos grupos de falantes entendem a língua como machista ou excludente. Ou seja, não podemos deslegitimar intuições de certos grupos que consideram a língua como machista ou excludente. Porque essas intuições são legítimas, tanto histórica quanto cognitivamente. Quanto politicamente, principalmente quanto politicamente. Mas e a língua cisgênera, né, que é a questão principal da linguagem neutra? Eu tendo a dizer, eu gostaria de argumentar o seguinte: as ideologias normativas, esses performativos sobre gênero gramatical, produzem o que a professora Inês Signorini chama de metapragmáticas institucionalizadas, ou seja, discursos hegemônicos sobre o que é certo, o que é errado, o que não pode, o que não pode na língua. Então, essas ideologias normativas sobre gênero gramatical contribuem para produzi-lo como um fenômeno pré-discursivo e binário, o que naturaliza a cisgeneridade como permanente. Né? E é justamente o fato de a linguagem neutra desnaturalizar a cisgeneridade como permanente e como binária, é que tem emergido um fenômeno bastante interessante que eu chamo de ansiedade cisgênera. Eu estou pensando esse conceito em diálogo com um linguista trans, Lau Zeman, que diz o seguinte: a forte ansiedade que muitas pessoas se sentem com a ideia de não conseguir entender o gênero de alguém e, como consequência, não saber se é ele ou ela. Esse medo deriva da ideologia de que há somente dois gêneros que são naturalmente distintos e objetivamente identificáveis. A ideia de que o sexo ou o gênero de alguém pode não ser facilmente definido ameaça os fundamentos desse modelo de dois. E é justamente a ameaça a esse modelo de dois que a linguagem neutra produz. E esse questionamento da cisgeneridade produz, por exemplo, reações como essas, desse senhor que postou no Twitter. Ele diz o seguinte: ideologia de gênero na minha casa, não, em letras garrafais. Suco do bem usando o nome neutro. E então ele solta a pérola. É ele ou ela, dele ou dela, todos e todas, deixará de ser tomado na minha casa e na casa de 57 milhões de brasileiros. É claro que, como a gente vê aqui, a defesa da cisgeneridade, ou seja, a defesa da língua aqui serve como proxy para a defesa da cisgeneridade. E não só da cisgeneridade, mas também de um ideal específico de nação, como a gente vê aqui nas bandeirinhas do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos no perfil desse usuário, né? Ou seja, essas ideologias, esse tipo de reação é tributário, é resultado dos performativos sobre gênero gramatical que eu acabei de discutir, dessas metapragmáticas institucionalizadas. E é interessante notar também que a questão da linguagem neutra, embora não diga diretamente sobre questões de raça,
tem sido interpretada de forma com conotações racistas. Conotações racistas não, com um racismo explícito, como diz esse usuário aqui. Pessoas que usam pronome neutro e fazem ativismo do mesmo tinham que levar paulada na cabeça, tinha que tomar umas 1000 chibatadas, igual faziam na época da escravidão. Bando de acéfalos, bando de nojentos, tumores malditos. Ou seja, a questão as ideologias sobre linguagem neutra não são banais. Elas dizem muito, não só sobre cisgeneridade, mas sobre mudanças sociais recentes que usam, então, uma ideia de língua para defender uma ideia de sociedade. E esse tipo de ansiedade fica muito claro, fica muito explícito nos vários projetos de lei que estão pipocando por aí contra o uso de linguagem neutra. Vejam, por exemplo, a justificativa que o vereador Carlos Bolsonaro dá para um projeto de lei que ele apresentou há umas 2 ou 3 semanas aqui no Rio de Janeiro. A justificativa é a seguinte: o projeto de lei é proibir o uso de linguagem neutra em escola, concurso, inclusive escola particular. Atualmente, prestem atenção nas palavras que eu destaquei aqui, que são palavras convencionalmente usadas para falar a partir de uma perspectiva patologizante da homossexualidade e da transexualidade. Atualmente, nos tornamos testemunhas da destruição sistemática de nossa cultura, em todos os níveis, com especial requinte de crueldade sobre nossa língua materna, pervertida para atender às pressões de grupos ínfimos que pretendem derrubar a sua norma culta e implementar uma degenerescência canhestramente chamada de linguagem neutra. Uma suposta evolução das regras gramaticais para atender outras supostas evoluções sociais em curso. Ou seja, o que essas leis estão propondo não é proteger a língua. Ou seja, estão propondo proteger a língua como proxy para proteger a sociedade das mudanças sociais recentes, especialmente relativas à gênero e sexualidade e à visibilidade de pessoas trans e não binárias. Nesse contexto, eu defendo que a gente deve se engajar numa pragmática da recusa, que é um conceito que eu, Kira Hall e Mia Hiramoto discutimos durante esse ano no nosso trabalho de editoria do periódico Gender and Language. Mas o que significaria isso? Esse conceito é muito inspirado pelo livro recente da Diana Taylor, que ela discute, o livro se chama Presente, a política da presença, em que ela discute os regimes de aniquilamento, invisibilização e apagamento resultantes de um processo colonial, ou seja, ela está problematizando a colonialidade do poder, que dizimam pessoas. E um exemplo disso, é claro, um exemplo muito triste disso, é claro, é o assassinato da Marielle Franco, né? Que apesar de ter sido tombada, tem sido chamada presente por diversas pessoas. E, nesse sentido, eu recomendo que leiam o artigo do Daniel Silva e do Jerry Lee, que acabou de ser publicado no Journal of Social Linguistics, que estuda justamente a produção de esperança nesse performativo, né? Marielle presente. Segundo a Taylor, nesse contexto de aniquilação, tornar-se presente significa fazer-se um eu em espaços que negam nosso reconhecimento, fazer-se visível em espaços de invisibilização. E a Taylor diz que esse fazer-se visível, fazer-se presente, acontece através do que ela chama de enunciados animativos, ou seja, ela faz uma distinção entre enunciados performativos, do Austin, e enunciados animativos. O termo animativo, segundo a Diana Taylor, é um amálgama do sentido de ânimo, tanto em português e espanhol, quanto do sentido de ânima, em latim, alma, identidade, quanto do sentido de animatus, também em latim, que significa coragem, força, resiliência. E é assim que, por esses animativos, esses enunciados animativos, que acontecem a recusa. Segundo a Taylor, enunciados animativos são atos corporificados e comunicativos que recusam os performativos que tentam nos interpelar e enquadrar. Animativos são sempre relacionais e responsivos.
Sua eficácia depende da forma em que derrubam ou desmontam um enunciado performativo através da transmissão afetiva do corpo a corpo. A gente pode usar a imagem bastante famosa do Althusser, né? Lembra quando ele discute em interpelação? Althusser mostra, ó, a autoridade chama, ei, você aí. E a interpelação funciona quando você se vira e reconhece que a autoridade estava falando com você. Um animativo é justamente não reconhecer o performativo da autoridade. Ou seja, se a autoridade diz, ei, você aí, a gente vira de costas e continua andando. E é esse virar de costas, ou seja, essa atitude de recusa é muito bem explicitada na cara que a drag queen Divine fez quando encontrou o Trump. Ou seja, a Diana Taylor diz que o animativo é uma forma de dar blá na cara da autoridade. É justamente isso que muitas pessoas trans não binárias e suas aliadas estão fazendo com esses performativos da linguística que estão nos distanciando dos movimentos sociais. Isso se vê, por exemplo, na forma que Indianari Siqueira, que eu usei no começo, fala sobre língua. Ela diz o seguinte, querides, o binarismo de gênero, homem e mulher, nunca foi uma opção para mim. Os pelos que ostento hoje no meu rosto não me fazem nem mais nem menos de quem eu sou. Minha barba é meu grito de liberdade, é tirar os grilhões dos padrões sociais que me impedem de avançar e de me encontrar. É o grito silencioso que toma o meu rosto saindo por baixo, no meio, nas laterais do lado superior. Subverter a língua é também romper com padrões, amores. A língua portuguesa atribui gênero a muitas palavras e expressões que geram desigualdade e opressão. Já percebeu como o padrão de tudo é usar o masculino e não a feminino? E por isso que escrevemos todos os materiais dessa campanha linda, usando a letra E, que elimina o gênero das palavras, que são generificadas com o ou a. Assim, qualquer pessoa pode se enxergar ali. Você também pode. Não se obrigue a nada. Beleza, amades? Isso é um enunciado animativo, segundo Taylor. E aqui, claro, questionando a autoridade desses performativos, que tem bastante performativos linguísticos, que tem bastante adesão, tanto de linguistas quanto de não linguistas. Outro exemplo de enunciado animativo, eu trago aqui. A usuária B usou a palavra maravilhose em alguma discussão pública do Facebook. O usuário L a interpelou perguntando, tu parles aussi français? Ou seja, dizendo que aquilo ali não é português. E usando aqui o pronome íntimo, tu, em vez do pronome informal, vous, que é usado para pessoas que você não conhece. B, então, responde, claro, eu falo, se você quiser discutir a importância do pronome neutro em francês, ou também podemos igualmente discutir em inglês ou alemão. Escolhe a língua que você quiser. Isso é um animativo, né? Que vira as costas para a autoridade. Ou como resume essa discussão o teórico transfeminista. Estou quase acabando, sei que está todo mundo já cansado. Como diz o teórico transfeminista, num livro, transfeminista Sam Boursier, num livro que acabou de ser publicado pela N-1, quando ele fala justamente do masculino gramatical e da binariedade de gênero, ele diz o seguinte, ao inferno com a correção e o estruturalismo da gramática e da ortografia, da boa reputação. Ou seja, esses animativos estão recusando a autoridade que diz o português não aceita isso, né? E essa autoridade tem produzido muros, tem nos distanciado dos movimentos sociais. Ou como resume bem a ativista trans Hayley Cass, eu já disse em outro texto e repito, se você quiser criticar o uso de linguagem neutra, se você quiser criticar o uso somente por criticar, principalmente usando espantalhos e evidências anedóticas do tipo, eu tenho até uma amiga trans, mas ela não gosta de usar. Não importa se você tem PhD em língua portuguesa, linguística ou o que for, guarde sua opinião para você, pois o movimento trans não precisa dela. Ou seja, o movimento trans não precisa de que suas visões sobre a língua
sejam deslegitimadas por uma autoridade que pouco conversa com o movimento. E ela termina: precisamos sim de pessoas engajadas e que se proponham a somar e construir, inclusive com conhecimentos acadêmicos. Então é com essa mensagem de que devemos derrubar os muros produzidos pelo discurso científico, supostamente objetivo e neutro, para construir elos com pessoas que entendem a língua, que a língua, como está, as exclui. E com essa mensagem eu termino e agradeço muitíssimo o convite por ter estado aqui. Eu acho que eu ultrapassei meu tempo. Talvez não tenha ultrapassado, acho que não. Que bom. Eu deixo aqui meu e-mail, caso queiram manter essa conversa, e gostaria de chamar a atenção aqui para o blog do nosso grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade, aqui da UFRJ. O nosso blog chama contxt.letras.ufrj.br, e amanhã vai sair um post da Deborah Cameron justamente falando sobre linguagem inclusiva em diversas línguas, inclusive português. Então, entra lá, assina a newsletter, que toda quarta-feira a gente posta essas coisas que a gente vem discutindo aqui no grupo de pesquisa. Eu, Branca, Fátima Lima, Daniel Silva, Adriana Lopes, Luiz Paulo da Moita Lopes. E para quem se interessar, vou aproveitar aqui para fazer um merchan. Nessa sexta-feira, dia 18, em mais um ato animativo de recusa, eu vou lançar o livro Discursos Transviados por uma Linguística Queer. O lançamento vai ocorrer às 19 horas no canal do YouTube da editora Cortez. Quem se interessar, entra lá. O livro já está disponível nas plataformas digitais, Amazon, Google, mas quem quiser se juntar a nós para recusar mais autoridade, junte-se, que eu vou ficar muito feliz. Eu agradeço, então, a atenção de vocês. Obrigado. Obrigade. Maravilha, querido. Não ultrapassou nada, não. Pelo contrário, a gente, né, foi sendo reeducado, né? Algumas pessoas, óbvio, né, já estão aí antenadas, né, com a necessidade dessa discussão, mas imagino que algumas pessoas não tinham aí a dimensão, né, do que você trouxe aí como possibilidade, né? Uma orientanda minha escreveu aqui no chat do YouTube: e as leituras aumentando. É isso aí, vamos que vamos. Né? E aí, Rodrigo, vou te trazer aqui alguns comentários, saudar aí, né? Tanta gente maravilhosa aqui te assistindo, tá? Dizendo assim de como a sua palestra assim foi importante, e parabenizando, tá? Muitos. Tô falando isso, é importante, né, Rodrigo? Porque a perspectiva, né, de linguística aplicada que você atua, e que nesse caso, como você disse, vamos pelas pontes, né? É uma linguística, uma visão de linguagem que entende que política, né, faz parte disso que nós fazemos dentro da academia, né? Não se dissocia isso, né? Então, em nenhum dos níveis, como você muito bem mostrou, né? Inclusive, né? Não só nessa coisa macro, que talvez estivesse mais presente, né, na cabeça das pessoas, mas também nesse micro da língua, né? Como disse aqui, acho que o Douglas, no chat, o Rodrigo foi no Matoso Câmara. E aí, né? A gente tem que conhecer para poder argumentar, né? É o que eu digo sempre, né? Para a gente conseguir subverter, né, o sistema precisa... Recusar, estou preferindo recusar agora. E recusar, né? Blá, como diz a Diana Taylor, blá na cara da autoridade. Adoro! Sou dessas e você bem sabe, né? Então, a gente está muito feliz mesmo, assim, com essa abertura aí, né? Que, né, dentro das Sofias aí, que eu acredito e partilho, né? Abertura, para mim, abertura de caminhos. Esses momentos, né, que nós estamos dentro do estudo da linguagem, né? Com possibilidades aí de diferentes olhares, né, Rodrigo? E aí as escolhas políticas estão aí postas, né?
Porque aí não é só uma questão de trocar o A pelo E, pelo O, pelo E, né? É uma escolha política, né, que nós podemos fazer, não só enquanto sujeitos que são pesquisadores, pesquisadoras, mas enquanto sujeitos de linguagem que somos, né? Aquele lugar bom das encruzilhadas para você ver os caminhos que tem. Escolha aí o seu. Foi isso que você nos convidou na sua palestra, né? Porque não nos interessa dizer o que as pessoas têm que fazer, mas não diga que a gente não existe, né? Exatamente. Primeiro porque elas não querem escutar, como disse a Hayley ali. Ó. A gente não quer. Exatamente, né? Aí essa ideia de invisibilidade para sujeitos como nós é igual à aniquilação, né? Então, então essa ideia de parece que é invisível, como se a gente não existisse. Existimos, estamos aqui e ainda fazemos blá na sua cara. Eu adorei essa ideia de recusa aí, como um blá na cara da sociedade. Eu acho que para esse ano a gente está merecendo um blá. A gente está em dezembro, então a gente tem que dar um blá para esse ano todo. Oh, meu Deus do céu, com certeza. Eu vou começar aqui, então, porque foram muitas perguntas, a falar algumas perguntas aqui. O professor Ribamar está atualizando nesse link. Tem 3 perguntas aqui, Riba. Tá, já aqui agora abriu. Né, que são perguntas, muitos comentários, tá? E eu diria, não é, Rodrigo, assim, que as leituras, né, que as intelectuais trans, né, e os intelectuais também trans podem nos dar, né, é o que a Maria Clara Araújo, que esteve conosco semana passada, que é uma jovem, assim, pesquisadora, assim, brilhante, vem trazendo, né, no TCC dela sobre pedagogia trans. Então, a gente tem sido reeducado a partir, né, de uma transpossibilidade aí de reinvenção do mundo, né, das ideias e da linguagem, né, e eu acho que isso é fundamental, né, muitas áreas já nos disseram, né, e as pessoas se recusam a ouvir, que a gente sempre está avaliando mais os sujeitos que a língua, né, desde os anos 70, vamos dizer assim, a sociolinguística vem nos mostrando isso, né, você trouxe alguns trabalhos clássicos aí na sua apresentação, né, mas eu sempre fico assim, né, ou mesmo, né, a Lélia Gonzalez, que fala de um português, né, aí já há muito tempo, desde os anos 80, aí, um pouco antes disso, né, mas quando ela publica, vai aparecendo essa ideia aí, a partir dos anos 80, né, e eu fico sempre pensando, né, que cegueira é essa, racial, de gênero, social, que impede que as pessoas possam perceber, né, como sociedade e cultura está intrinsecamente ligado com linguagem, né, e são essas recusas, né, que aí agora também, né, se dão de ambos os lados, né, são essas recusas também que, de alguma forma, marcam essas polêmicas, e algumas polêmicas que, inclusive, morrem no vazio, né, como disse a nossa colega ali, que na resposta você quer discutir isso em que língua, né, vamos lá. Estamos aqui. Então, querido, muito obrigada desde já, né, pelo que você trouxe, né? Tem uma série de perguntas aqui, mas eu gostaria aí, pedindo licença, né, me aproveitar de fazer a mediação, que você também pudesse incorporar aí, quando você começar a responder, por exemplo, aqui nos comentários, Rodrigo, né, você não pôde acompanhar, as pessoas vão colocando o E, assim, para tudo, né? E aí eu fico me perguntando se isso, se a ideia, né, essa reivindicação, né, que é feita não tem a ver quando ela está relacionada a uma subjetividade, ou se, por exemplo, a gente pode dizer palestra maravilhosa. Aí eu queria que. Pois é, então, né, aquela, né, as perguntas para você fazer o gol aí. Então, para você. Como eu disse, né? É um momento de reeducação, né? E tudo bem se nessa ansiedade, né, de não ficar dentro do paradigma aí da cisgenericidade aí excludente, normativa, a gente acaba, às vezes, ampliando aí para alguns lugares que talvez não seja o caso desse uso, né? Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque eu vi algumas coisas dessas assim no chat, e aí eu acho que organiza aí um pouco aí, né?
organiza aí um pouco as questões. Entendi. Então, a questão da linguagem neutra ela se refere a nomes... Você quer que eu faça um bloco, Rodrigo? Você quer que eu faça um bloco de perguntas? Eu acho melhor uma, senão eu vou esquecer. Eu já estou nesse nível. Beleza. Sim, estamos assim, todos. A gente vai aos poucos. Então, a questão da linguagem neutra, especialmente o uso do E como desinência de gênero para tudo, não é para tudo, na verdade, é só para nomes animados, né? Professor, advogado. Então, a palestra continua sendo maravilhosa, ou seja, só aquilo a termo que se referem a pessoas. Dentro de comunidades entre grupos trans, e especialmente entre pessoas não binárias que usam, né? Nem toda pessoa trans, nem toda pessoa não binária usa, mas muita gente usa a linguagem neutra. Há, de fato, falantes que usam E para tudo, palestra maravilhosa, mas o entendimento comum é que se refere a nomes animados, para se falar de pessoas. Você está sem som, Cássio. Desculpa, estava muda. Uma pessoa perguntou, o Heron Souza, ele perguntou como se define a linguagem neutra, acho que você, né, na palestra foi logo no início essa pergunta, e ele continua, né? A proposta é de não usar formas de linguagem coletiva que não estejam ligadas ao binarismo? É isso, ele já definiu a linguagem neutra na própria pergunta. Exatamente. Ou seja, pelo que eu expliquei aqui, há pelo menos dois tipos de ativismo relacionado a gênero, ativismo linguístico relacionado a gênero e sexualidade. O ativismo feminista, que começou lá nos anos 70 e problematizava a questão da invisibilização da mulher na língua, especialmente pelo masculino genérico, e que propunha soluções do tipo binária, alunas e alunos, né? Mais recentemente, o movimento trans vem problematizando essa manutenção da binariedade de gênero gramatical, porque o gênero, a partir de uma perspectiva transfeminista e performativa, não é binário. Há muitas formas de você se identificar de você construir sua identidade de gênero, né? Então, justamente para não manter essas estruturas binárias, aluno-aluna, estão propondo o uso de E, por exemplo, alunes. Então, maravilha. Então, nesse sentido, Então, nesse sentido, é um ativismo linguístico mais radical do que se propunha entre círculos feministas, né? Porque o que está se atacando aqui não é só a invisibilidade de pessoas trans na língua. O que está se atacando é justamente a naturalização da binariedade. Uhum. E isso, então, causa grande ansiedade, como a gente viu aqui. Maravilha. Naturalização dessa normatividade masculina na língua, né? Exato. Principalmente, né? E aí, Rodrigo, né, só para ir escurecendo aí as questões, então as pessoas, por exemplo, dizem assim, boa noite a todos, todas e todos, né? Eu geralmente digo boa noite a todos, estou entendendo que você não precisa necessariamente ser pessoa trans para estar incluída no todos, né? Então, se eu digo boa noite a todos, é todo mundo junto, já misturado. Exatamente. Mesmo que você não queira, estou te interpelando ali para o todos. É isso, né, Rodrigo? É exatamente isso. Mas tem muita gente que usa todos, não tem regra, não é uma questão normativa, é uma questão de problematização mesmo, né? Uhum, Então, antes que me acusem de normativo, não é isso que eu estou propondo aqui. Eu estou estudando como pessoas falam sobre isso, e as pessoas usam, e essas regras sobre linguagem neutra estão sendo negociadas in situ agora. Exatamente. Né? Então, por exemplo, os sistemas pronominais são bons exemplos disso. São vários novos sistemas pronominais para não usar ele e ela. Então, tem ilo, elo, el. Não existe uma linguagem neutra, há muitas. O ponto importante aqui é que é uma escolha política. Isso, era isso que eu ia comentar, né? A grande questão é que se você se sente aí, acha que usar o X, usar o arroba, enfim, né? Isso te contempla no sentido de não aderir
a uma linguagem pseudo-genérica que, na verdade, é machista, né? Vamos, já que você, como a gente diz lá em Recife, já que você foi na goela, né? Como disse a Joana Plazo Pinto, dando um nome para os linguistas descritivistas todos. Adoro também, Joana. Então, já que você foi na goela, então a questão é essa, né? Reconhecer o caráter político da linguagem, né? Eu lembro que eu estava aí numa ocasião aí, e os jovens conversando, dizendo assim, gente, mas agora até o jeito de a gente falar, a gente tem que prestar atenção. Eu fiquei pensando, mas teve algum momento que não precisou prestar atenção, né? Monitorar, e a delícia, eu imagino, Rodrigo, para você que está pesquisando, e outras pessoas, né? Lembrei aqui de artigo do Joe Window, da Adriana Carvalho Lopes, né? Também sobre esse tema, a delícia que é estar pesquisando enquanto os sujeitos estão ali usando. Então vai ter palestra maravilhosa, vai ter maravilhoso, vai ter essa série de coisas, né? E aí a ideia não é regular, é dizer, olha, isso que tem acontecido. E aí, não, a ideia é justamente fazer o que a Inês Fiorini diz, desregular. Né? Exatamente. A gente está no momento de pensar num projeto de desregulamentação linguística. Exato, e fingir que não existe não é possibilidade, né? Isso não. De forma nenhuma é possível. Aí a Vânia também não é, eu acho, na minha interpretação, não é possibilidade de se agarrar a esses discursos científicos para deslegitimar a opinião e a intuição de determinados grupos de falantes sobre a língua, que é o que tem ocorrido e que tem me decepcionado muito. Ou mas é uma usar loucura, exemplos, né? Também acho que isso não é científico, né? O que faz alguma coisa ser científico ou não? Exato. Como eu mostrei aqui, a discussão do masculino não marcado foi, historicamente, é um discurso sexista que foi apagado por um discurso neutro, científico, do conceito de marcado não marcado. Pois né? Outra coisa que me incomoda muito é pessoas que ficam dizendo casos anedóticos, do tipo, eu conheço uma pessoa trans que não usa. Oi? Tudo bem. Sim, tudo claro. bem. Né? Tudo bem. Que bom que não usa, bom que não use. As pessoas fazem o que elas quiserem, gente. Recusem essas regras. Que bom que nós possamos ser plurais em nossas identidades que nos querem únicas, né? Então, se tem uma pessoa trans que não usa, tem uma série de intelectuais trans que ainda sequer não foram lidos, né? Jaqueline Gomes de Jesus, Meg Rayara, a Letícia Carolina, a própria Maria Clara Araújo, Sofia Fávero, a Maraiá, Sofia Fávero, uma série de intelectuais trans que vem aí praticando, né? E uma linguagem, e a gente aqui tentando, enfim, né? Não vou nem comentar. As polêmicas eu só fico lá lendo. Você lá no meio do furacão. A Vânia Souza pergunta o seguinte: qual seria uma opção em que exista neutralidade marcada não apenas na escrita, mas principalmente na nossa fala? E ela continua: gostaria que falasse também da importância desse estudo, principalmente na oralidade, no ensino da língua portuguesa, da educação básica. Rodrigo, você já tem alguma coisa sobre isso ou é como você falou, está por se fazer, está fazendo? Então, na questão da oralidade, é justamente essa. E uma grande parte da polêmica muito forte que está acontecendo agora é justamente porque essas propostas de linguagem neutra tentam atingir a oralidade. Porque o que se tinha antes era o uso do X, do arroba, da contrabarra, que não são faladas. O que pessoas trans não binárias que propõem essa linguagem neutra e que produzem racionalizações muito, muito sofisticadas sobre a língua, sobre a língua portuguesa, justamente trazer essas propostas de linguagem neutra para a fala. Então, não se resume só ao uso do e, ou ao uso do pronome, de pronome neutro, ou de algum sistema de pronome neutro, mas há toda uma profundidade de análise linguística que pessoas trans não binárias estão se engajando neste momento, agora, enquanto a gente está falando. Tem um monte de gente, pessoas não binárias, no Facebook discutindo isso, ou inclusive falando oralmente, né? As implicações para o ensino não tem como, de fato, prever isso,
porque eu acredito que não vai entrar na escola, a não ser que entre em projetos específicos, não vai ser ponto curricular. Isso também é pelo menos não agora, ou não no futuro recente, mesmo porque a gente está vendo aí diversos projetos de lei que, se aprovados, vão nos impedir de estar falando aqui agora sobre esse tema. Inclusive em nível federal. Sim, sim. Algumas perguntas, inclusive, são sobre isso, Rodrigo. Se puder falar mais, como essa discussão, né, ela interpela, né, essa questão da escola sem partido e esses projetos de lei que têm aparecido aqui no nosso país. Pessoal que perguntou sobre isso, estou encapsulando aqui para o Rodrigo. Então, como eu tentei mostrar aqui com esses exemplos, esses projetos de lei que tentam proibir a língua, lembram lá da década de 90, a discussão que o Raja faz sobre aquela lei do Laudo Rabelo, sobre estrangeirismo, né? Aquilo era uma proteção da língua contra o imperialismo americano, basicamente. Não vamos usar termos americanos. Coisa semelhante acontece, só que de outro lado. Enquanto o Laudo Rabelo da esquerda tentava impedir o imperialismo, que o imperialismo americano entrasse no Brasil, esse tipo, que também é um tipo de ativismo, só que de extrema-direita, tenta impedir modificações sociais relativas às ordens de gênero e sexualidade, ou seja, a visibilidade das mulheres, visibilidade de pessoas trans e não binárias, e não só a visibilidade na mídia, mas também a entrada em outros lugares de poder, né? Sim, temos agora pessoas trans não binárias na universidade, formando doutoras e doutores, produzindo seu próprio conhecimento. Então, essas leis, como eu disse, elas usam uma proteção da língua, que é um discurso que tem muita tração na sociedade, né? Porque as pessoas entendem a língua como numa relação muito próxima, de forma a propor os seus projetos, nesse caso aqui, masculinistas, heterossexuais e nacionalistas. E o Brasil não é um caso único. Na França, por exemplo, o partido da Marine Le Pen tem um projeto de lei que também tenta proibir o que se chama lá de écriture inclusive. Na França, o debate é na escrita, porque é mais institucionalizada, né? Então, ou seja, só para complementar essa questão de linguagem. Rodrigo, a Thaís e o Expedito fizeram essa pergunta, aí a Thaís ela dá uma pimentinha, né? Ela diz assim, por que você acha que há tanta preocupação em controlar essas desestabilizações dos usos linguísticos, né? Você já respondeu, mas só para... Por que há tanta preocupação? Porque eu acho que há muitos motivos. Porque, por conta da ideologia da norma culta. Vamos defender a norma culta, a gente precisa da norma culta. 2, por conta dessa tradição gramatical que diz o que português é isso, português é aquilo. 3, porque essas mudanças... por conta de uma ideologia do conduto, né? A língua reflete a sociedade, que é pervasiva, né? Ou seja, o que eu falo reflete o mundo. Se o que eu falo reflete o mundo, aceitar que essas propostas de linguagem neutra estaria legitimando que há mais de 2 gêneros. E que estaria legitimando também que a relação entre gênero e sexo não é unívoca, como ativistas trans, pensadoras trans têm proposto já há algum tempo. Então, as pessoas se engajam nesses debates tão acalorados em defesa da língua, mas é também em defesa do seu lugar de privilégio como homem e mulher cisgênero. E essa defesa desse lugar de privilégio é apagada por um discurso supostamente objetivo. Não, masculino não marcado, gênero gramatical, gênero social, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Pode até ser no nível formal, mas no nível do uso, como eu mostrei, e no nível cognitivo, não é assim que funciona. E há 4 décadas de pesquisa sobre isso para embasar. Outra coisa que me incomoda nesse debate é justamente a falta de conhecimento da literatura
necessária. Linguistas de todos os naipes vêm discutindo linguagem inclusiva, linguagem não sexista, e mais recentemente, linguagem neutra, em diversas línguas, inclusive línguas aparentadas do português, como francês, especialmente francês, mas também romeno, italiano. Ou seja, vale. Vai, querido. Tem 40 anos de pesquisa aí para você ler. Sim, se exatamente. Se atualize. Mas eu imagino, né, Rodrigo, que isso tem muito a ver com a ideia de que as pessoas elas acham, né, que essas temáticas é assim, fulano que é X, fulana que é Y, é quem tem que falar sobre isso, né? O mais interessante é que quando, né, a gente reivindica, então, ok, se a ideia é ser genérico, né, vamos reivindicar para todo mundo, então, a genericidade, né? Aí não vale, aí não, como assim? Aí já não pode, né? O machismo, ele é científico, né? Porque como? Claro. O machismo é científico, o machismo tem a alcunha de ser científico, tem pesquisas, né? Tá tudo ali. Essa é a ideia de E a cisgeneridade também. Exatamente. Aí mas ninguém dá esses nomes, né, Rodrigo? Mas quando vem pesquisas que vão falar de questões trans, de questões negras, aí a gente já está sendo ideológico ou falando de questões aí particularizadas, como se elas também não dissessem e não afetassem a linguagem como um todo, né? Exato. E aí, nesse sentido, nessa coisa das leituras, das pesquisas, das coisas que a gente vai ter que ler, o Joe Window, nosso querido Joe Window, ele pergunta o seguinte: não teriam animativos também de quem é contra? Não sei se entendi a distinção performativo ou animativo. O caso do cara com a caixa de leite não seria também animativo? Fala aí, Rodrigo, por favor. O cara da caixa de leite, entendi. Para a Diana Taylor, a Diana Taylor, nesse livro aqui, ela faz essa distinção de performativo a partir de uma perspectiva austiniana e animativo. Para ela, o performativo é a fala da autoridade. Então, a fala do cara lá com leite, um homem branco, cis, hétero, não é animativo, a partir da perspectiva dela. É um performativo de autoridade. Está dizendo, isso não pode em português. O que o animativo faz é dizer, isso pode, e eu faço como eu quiser. Blá para você. E aí eu pensando juntos aqui, não dá para fazer isso com as questões performativas, com a performatividade, Rodrigo, pensando que a performatividade ela não está, né, interessada, a princípio, em verdade ou falsidades, né, certos e errados, né? Mas é isso, né? Os usos que as pessoas vão dando é que vai dando, digamos, aí o contorno desses performativos, né? Então, da mesma forma como você muito bem apresentou, que tem um performativo, né, de que dessa ideia de que não existe uma marcação, né, dentro da língua, né, para poder não admitir que a língua é machista e cisgênera, existem outros performativos que estão aí na roda, dizendo justamente o contrário, né? Não, a língua é sim marcada, né, e marcada por uma normatividade que violenta a todos, né? Então, só para você falar um pouco mais sobre aí essa coisa todo enunciado animativo que chama a Diana Taylor, ele também é um enunciado performativo no sentido de que ele produz o real, produz sentidos, tá? O que eu acho interessante nessa discussão é justamente essa distinção entre enunciados que são da autoridade, que dizem você não pode isso, e enunciados que também são performativos, que dizem eu posso sim, né? Ou seja, o animativo é um performativo butleriano também. Ele produz a realidade, mas ele funciona sempre em resposta a um performativo da autoridade anterior, que diz, você não pode. Você não pode existir. E o animativo não, ele teria uma independência, vamos dizer assim. Não acontece independentemente, ele sempre acontece em resposta, ele é sempre responsivo à autoridade.
E que aí eu estou pensando em coisas do tipo, vai ter gorda assim no São Paulo Fashion Week, né? Claro, é um animativo, claro. Isso, mas isso não é formativo, é essa questão do Joe aqui que é minha também. Não, elas são também performativas no sentido de que elas produzem a realidade, só que elas são um tipo específico de performativo que não são não são o performativo da autoridade, né, da instituição, que diz não pode. Ou seja, um animativo é também é um tipo de performativo. Isso, era nisso que eu queria chegar. Que questiona justamente as convenções de felicidade da autoridade que diz isso não pode. Agora escureceu, né? Então, é porque, na verdade, a gente está aí passeando no mundo, e você na sua palestra o tempo todo, né? Fala de performance, performativo. A gente está passeando no mundo aí da performance, da performatividade, mas aí você quis destacar, digamos assim, uma forma específica, né, de entender essas respostas, né, que aí essa autora, me relembra o nome dela novamente, por favor? Diana Taylor. Tem chamado de animativo, né? E uma discussão nova, o livro foi publicado agora em julho. Legal, não, mas é bacana, né? Não é que ela recusa... E o que interessa aqui é que a Diana Taylor é uma teórica estudiosa da arte da performance, não da linguagem. Né? Isso, então, ela não está recusando a ideia de performance performativa, mas eu acho que ela está justamente olhando especificamente para como os grupos, né, têm respondido, digamos assim, a essas imposições que são cisgêneras, que são racistas, que são capacitistas, né? Então, elas, ótimo. Acho que ou seja, agora... o animativo é um performativo de recusa. O animativo sempre recusa a autoridade. Aí a gente entra na uma autoridade violenta, excludente. Isso. Aí a gente entra nas próximas perguntas, que tem a ver com a pragmática da recusa, né? Por isso que eu quis puxar um pouquinho mais, porque o Douglas, ele pergunta o seguinte, o Douglas Knapp, não sei se eu estou dizendo seu sobrenome direito, eu já te vi em várias coisas, mas esse sobrenome eu não sei se eu estou enunciando da forma que você gostaria. Sobre a pragmática da recusa, você acha que pode haver outras estratégias de resistência? Um menino negro em uma moto que para quando interpelado por um policial. Recusar-se pode lhe causar a vida. Aquelas perguntinhas boas, né, Rodrigo? Claro, não, mas claro que pode lhe custar a vida, óbvio, não deve se recusar aquilo, mas há outras formas de se recusar a autoridade que não te coloque em perigo, né? O animativo recusa os processos de invisibilização. Por exemplo, quando se diz Marielle presente, né? Quando se questiona essa política de aniquilação, de aniquilamento do povo negro no Brasil. Ou todo movimento Black Lives Matter é um movimento de recusa. Mas eu entendo. Não só um movimento de recusa, mas um movimento de recusa por elos. Né? Isso, por elos, né? Mas realmente, né, Rodrigo, há alguns sujeitos, né, algumas corporeidades, né, pensando que esse corpo não é só físico, né, mas também, enfim, elas estão mais assim na mira, né? E como pessoas trans, como pessoas negras, né? Então, de fato, acho que talvez seja a questão de a gente pensar as formas que essa recusa pode se dar, inclusive as formas linguísticas, né, de contornos nos quais a gente pode engendrar aí possibilidade de recusar, inclusive a morte, né, nossa morte em vida e a morte física. Claro. Que é o fato desse exemplo que o Douglas trouxe, né? Se às vezes não dá para a gente dizer um blá de forma explícita, né? Como a gente gostaria, né? A gente tem criado também, como sujeitos, principalmente que são colocados aí às margens, mesmo não sendo, a gente tem criado estratégias linguísticas, inclusive, de resistência, para usar aqui a Ana Lúcia Silva Souza, né? Claro. Que nos permite aí... digamos, performativizar uma pragmática de recusa, mas não necessariamente por fórmulas linguísticas aí muito explícitas, não, né, a Rodrigo? recusa pode ser corporal, mas o que importa é que a Diana Taylor
defende é que esses animativos não acontecem sem um coletivo. O animativo é sempre coletivo. E é justamente por isso que eu vim questionar, desmistificar esses performativos da linguística, que diz que gênero é isso e gênero é aquilo, inglês, português pode, português não pode, porque eles estão produzindo separações, abismos entre a academia e as pessoas que estão usando e pensando a língua dessa forma. Ok. Maravilha. E aí, eu estou vendo, a gente já vai terminando aqui, eu acho que a gente vai precisar dar esse teto, né, porque nós encerramos às 20, então vou fazer as 2 últimas perguntas, né, e já lembrando que todos, então, vejam o código, entrem lá no link, tá, para poder ter acesso depois ao certificado, tá bem? Gostaria de agradecer, né, também a equipe do Sancalibras, né, que é gerenciada pelo Wesley Nascimento, que esteve conosco na semana passada, né, fazendo esse trabalho importante de interpretação, né, vários comentários aqui para vocês, aqui, viu, gente, arrasaram na interpretação, aqui o Davidson, a Isabela, a Sueli, tá bom? Então, muitíssimo obrigada, né? E já indico também, já falo para vocês, né? Procure pelo Sancalibras, o Erle, se você tiver ainda por aí, que eu vi que você estava no início, faz aqui a propaganda, né? É importante ver pessoas surdas se colocando nesse lugar também aí de protagonismo, né, Rodrigo? Que é o que você também vem mostrando aqui na sua pesquisa e na sua palestra, né? E eu também agradeço a Davidson, Isabela Feliz, já peço desculpas porque eu falo rápido, então eu imagino que devo ter dado trabalho para a equipe de intérpretes. Pois é, menino, a gente inclusive está ainda para... Mas tentei me policiar, eu percebi ali, disse, não, respira. A gente vai ter que, em algum futuro aí breve, pensar uma série de coisas, né, sobre o que tem sido essas lives, né, Rodrigo? Esse contexto de palestras agora. E esse lugar fundamental que a Libras finalmente tem tido, né, dentro do nosso cenário político da linguística, né? O Jonathan te pergunta o seguinte, né? A difícil tarefa de estruturar uma neutralização pronominal de uma linguagem neutra não esbarra no senso de artificialização? Muito difícil que pessoas produzam esses pronomes, principalmente na oralidade. Será? As pessoas estão produzindo, Jonathan, a questão é, as pessoas estão produzindo esses pronomes. Veja aí, tem diversos vídeos no YouTube. Não é artificial para ela, pode ser artificial para a gente, para uma pessoa que não está acostumada com esse debate, mas para pessoas que entendem a língua como as apagando, elas usam a linguagem neutra como forma de se fazer presente ali. Né? Eu não sou nem homem nem mulher, não me chamem não me chamem de ele, me chamem de elo. E reivindicando isso, né? Reivindicando, claro. Reivindicando isso, né? Não me ferreamente. Ou seja, Jonathan, isso é falado. É falado. Justamente, e essas propostas mais recentes de linguagem neutra, elas vêm justamente suprir uma necessidade que o uso do X, do arroba, da contrabarra, não provinha, né? Não se podia falar, se podia até visualizar. Aliás, a gente não tem pesquisa ainda sobre o uso disso, né? Mas vamos ter. Eu digo que a vida não espera a teoria, né? Então as pessoas já estão... A vida já está lá muito na frente. Exato, as pessoas estão usando enquanto a gente está dizendo que não pode. Isso, a gente está correndo atrás, gente. Né? Sempre, mas o rolê já está acontecendo, o pessoal já está em outro estágio e aqui a gente
correndo atrás, né? E ainda queremos correr atrás com todas as nossas formataçãozinhas, com regrinhas. Mas para isso, Cássia, a gente tem que sair desse lugar de privilégios. Eu não vou correr atrás disso, porque não pode, eu já sei que não pode, já tenho conhecimento sobre isso. Para mim, o mais grave disso, como de todos, né, os outros temas, que inclusive, né, vou aqui também parabenizar a LAB, né, porque vem se mostrando uma associação de linguagem possível, né, por ter trazido, elencado uma série de pesquisadores, pesquisadoras aí, trazendo temas importantes, né, essa nova diretoria, que eu sei que isso não é brinquedo, né, é muita barreira a ser enfrentada quando a gente resolve colocar em prática, né, para além do que está nos nossos artigos, que linguagem é política, né? E aí é a pergunta, né? Acho que durante toda a palestra do Rodrigo, né? E aí, que escolhas políticas você tem feito em relação à linguagem? Essa questão que está na base aí, não é, Rodrigo? E aí uma série de pessoas comentando aqui, né, da escola, quando isso vai chegar na escola, e você falou que talvez isso não... já está na escola. Isso já está na escola, não oficialmente. Não está oficialmente porque as instituições não permitem, mas as pessoas já estão usando, né? E já estão usando e reinventando, viu, Rodrigo? Porque a coisa que mais alimenta a gente é quando a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas mais jovens, assim, porque é muita coisa boa que vem dali. E para dar uma palavra... Isso já está na escola, só que nas bordas. Exato, né? E nas práticas do cotidiano da escola. Justamente. Não no palco central, não no quadro, mas está na escola. Por enquanto. Adolescentes usam isso, por enquanto. Isso, por enquanto, né? Porque, como diz a Conceição Evaristo, combinaram de nos matar, combinaram, né? Planejaram nos matar, mas nós combinamos de não morrer. De não morrer. E respeitar os usos linguísticos dos sujeitos, né, fazer com que eles possam se sentir confortáveis em seus territórios linguísticos, isso é um direito para a vida, né? Então, é dever nosso, antes de tudo, também garantir isso, né? Não importa se você usa, se você não usa, se não ará, mas é uma questão de garantir a vida, né? E a nossa vida passa pela linguagem, né? E aí, se você puder encerrar aqui para a gente essa linda noite aqui, Rodrigo, respondendo a pergunta da Maria das Graças, que é uma pergunta que pode, a princípio, só falar do que nos nega, do que nos exclui, mas eu imagino que você também pode nos dar palavras de futuro, de esperança, quando ela pergunta o seguinte: Rodrigo, nossa sociedade é muito conservadora, tanto social quanto linguisticamente. Como promover a mudança, né? Obviamente sem coisas, né? Sem fórmulas mágicas, né? Mas não há dúvidas, né, Rodrigo, que tanta gente aqui reunida para te ouvir, tanta gente reunida em um evento que diz que é discurso, sociedade e identidades andam juntos, a gente está falando aqui de questões que a gente precisa enfrentar, mas não há dúvidas que a gente está também celebrando as possibilidades, né? Criando possibilidades dentro do campo da linguagem. Aí, se você pudesse fechar e aí já agradecer e aí trazer sua palavra final, seria maravilhoso. Então, como a gente pode pensar em mudança? Eu acho que a gente pensa em mudança a partir desses conjuntos, desses elos que a gente faz com as pessoas. Aqui, por exemplo, é um elo que estamos falando justamente sobre isso, que eu tentei dissipar algumas brumas. Mas a mudança só vai sair. Como pesquisadores, a mudança só vai... a nossa contribuição nisso é justamente ir encontrar as pessoas onde elas estão, ao invés de ficar defendendo a língua. E eu estou falando isso justamente por conta desse debate recente, e Cássia sabe como eu fui parar no meio do furacão daquilo. Mas agora eu não estou mais comentando. Mas a questão é, a gente tem que... Não é impossível mudar. Há pouco tempo atrás, a mulher não votava. Né? Então a gente não pode ser pessimista, eu acho que não se pode ser pessimista. Eu acho que isso vai mudar, e está mudando. Há 15 anos atrás não tinha travesti doutora, agora tem travesti doutora, por exemplo.
né? E isso está acontecendo à revelia do que a gente faz aqui na academia, está acontecendo pelas bordas, elas estão entrando com o pé na porta. A gente só tem que facilitar que a porta se abra, em conjunto, não a gente acadêmicos com poder. O coletivo. Sim, exato. O coletivo, e isso vai se mudando. Embora não tenha receita, eu acho que... Embora não tenha receita, eu acho que é assim que as coisas vão acontecendo. A gente tem que escutar, como disse Cassandra no começo. Tem que criar pontes, né, Rodrigo? Sempre. E não muros, como muita gente aí, inclusive da linguística aplicada, vem criando, mas disfarçando. Claro. Como... Disfarçar é próprio das elites brasileiras. E como? Disfarça racismo, diz que tem democracia racial, né? Disfarça a xenofobia, dizendo que tem amigo trans. Exatamente, né? E eu acho que Cassandra caiu. Desvelar também, né? E agora? Voltei? Voltou. Voltei, gente? Voltou. É um desvelar também, não é, Rodrigo? É um desvelar, né? Então, e não só desvelar, né? Tem uma escritora nigeriana que ela fala que a gente tem muito essa coisa da visão só, a gente precisa abrir realmente os nossos sentidos e pensar numa outras percepções de mundo. Então, a criação de pontes é entre nós, mas também entre nós e o que está para além da universidade e da academia, né? Principalmente, eu acho, principalmente, é o que está além que a gente tem que correr atrás, como você disse. E que nos alimenta, né? E o que nos alimenta, é claro. O mundo social está anos-luz do que a gente está pensando, gente. Está anos-luz, aceita isso e vai atrás. É no diálogo que as coisas acontecem. Como diz uma música que eu adoro, aceita, deita na BR e aceita, né? Como é, meu Deus? Eu amo. Querido, então, muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa aqui pra gente, fica à vontade. Eu só queria agradecer ao público que ficou que tá com a gente desde as 6 da tarde, muita gente já deve estar cansada aí. Queria agradecer muitíssimo o convite da Cassandra, da Ana Lu, quero parabenizar a organização do CIDIS nesse ano tão complicado. Organizar um evento online não é a mesma coisa que organizar um evento presencial, tem outras demandas, num ano que está todo mundo exacerbado de trabalho, então quero parabenizar o evento enfim, quero terminar esperando que o 2021 seja muito melhor. Vamos dar um blá para esse 2020, para essas coisas que vão acontecendo esse ano. 2020, isso, foi babado esse 2020, né? Exato. Eu vi um meme ótimo. Eu quero ver o trailer de 2021 primeiro. Para ver se você vai, né? Pois é, né? Amanhã, gente, só convidar para a mesa de amanhã, linguagem e contemporaneidade negra, né? Vocês imaginam também que vai ser excelente, né? Só dizendo que estaremos aqui às 15 horas, nesse mesmo bate-canal aqui da Lab, com a professora Tânia Saunders, Jaqueline Santos e Jorge Maia, além, né? Vamos combinar dessa mediação que é um luxo da Ana Lúcia Silva Souza. É isso, né? E a gente se vê, termina aí na dia 17 com o queridíssimo presidente Ribamar Júnior, trazendo aí as maravilhosas Joana Plazo Pinto e Idileia Martins. Acho que aí a gente, né, fecha o ciclo, mas para abrir novas possibilidades. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa abertura, agradeço a todo mundo que se inscreveu, e espero que vocês consigam, né, perceber que a ideia, né, que vai estar presente em todo o nosso evento, que a gente, né, luta para que esteja presente também no nosso GT, né, práticas identitárias na linguística aplicada, é entender a indissociação de linguagem, política, cultura, sociedade, entre o que a gente quer também de projeto de nação, quando a gente pensa aí como a linguagem pode aí gestar, estar, deslocar esses projetos de nações que vêm sendo disputados aí desde muito tempo, né? A gente está entrando nas disputas já faz um tempo também,
Só que vocês estão conhecendo, né, esses sujeitos agora de forma mais efetiva, né? Então, se a gente tinha, né, Rodrigo, um preconceito até com lives e tudo mais, né? Quanta coisa interessantíssima, né? A gente teve a oportunidade, né, nesse ano terrível, de conhecer pessoas, né, que a gente pôde passar a conhecer, ouvir, e que talvez, né, se deslocar a um evento e tudo que envolve grana e tudo mais, teria sido impossível. Então, as pessoas que te ouviram hoje, eu tenho certeza que elas saem daqui se sentindo privilegiadas, né, por esse momento, pela tua fala, pela a seriedade com que você vem conduzindo aí essas questões polêmicas, né? E agradeço novamente, agradeço à equipe do Sanca Libras e aguardo a todos amanhã às 15 horas aqui no canal da Lab. Boa noite. Axé, gente, axé. Boa noite, tchau.